E vem conferir a crítica do filme Mad Max, A Estrada da Fúria. E em 2015 chegava nos cinemas o filme Mad Max, A Estrada da Fúria. E aproveitando que agora, nessa semana, vai chegar no filme Furiosa, uma história Mad Max, eu resolvi voltar e trazer a crítica de Mad Max, A Estrada da Fúria. Bom, pra quem não lembra, Mad Max foi uma trilogia que fez muito sucesso nos anos 80 e 90. E depois disso, durante anos, não teve outro filme de Mad Max. E olha que tiveram vários projetos anunciados que iam fazer. O George Miller falou que o projeto ia acontecer, aí depois o deserto onde eles iam gravar acabou acontecendo de crescer realmente uma parte mais ramificada, uma parte com floresta, então não dava para gravar. Teve um processo onde o Mel Gibson ia voltar para fazer o Max, só que nesse processo o Mel Gibson entrou em várias polêmicas, isso fez ele sair do projeto, e aí a partir daí, depois de muito tempo e muita especulação de como seria um próximo filme de Mad Max, George Miller voltou como roteirista, diretor e também produtor do projeto, mas não com Mel Gibson como protagonista, e sim Tom Hardy. Tom Hardy iria ver o protagonista e a gente sabia como, e muita gente estava curioso para saber como vai ser o Mad Max dele, como que ele vai fazer o Max no filme. O que ninguém esperava é que o filme não era sobre o Max. O filme era sobre a Furiosa, vivida pela Charlize Theron, e essa já foi uma escolha de gênio. Porque se você divide o protagonismo e você não dá toda a responsabilidade nas costas do Tom Hardy, e ao mesmo tempo você dá nas costas de uma protagonista que é interessantíssima, que fala sobre assuntos atuais, apesar de estar falando de um mundo pós-apocalíptico, e uma das grandes atrizes que tem, que é a Charlize Theron. Um filme que a partir daí ele já te vende esse projeto de uma forma interessante. Mas isso é só no segundo ato do filme. A primeira parte do filme é praticamente uma introdução do Max até chegar no lugar onde vive o Immortal Joe. Então a partir daí você vai conhecendo ele, você vai seguindo ele em uma sequência de ação fantástica. E aí já entra a genialidade do George Miller. O George Miller, ele te vende Mad Max, A Estrada do Fúria, desde a primeira cena que ele te apresenta, quando vai mostrar aquela primeira perseguição, onde o Max está fugindo de algumas pessoas misteriosas que a gente ainda não sabe o que é. Essa sequência já mostra como o diretor, apesar da sua idade, pra época ele já era um diretor um pouco mais velho, você consegue perceber como ele consegue mostrar como ele ainda tem muito para ensinar para uma nova geração. Até filmes mais modernos que saíram depois desse, que trazem uma ação que faz sucesso hoje em dia, não consegue trazer a genialidade que George Miller trouxe aqui. Ele consegue mostrar muito bem uma ação de carro, uma perseguição de carro, uma perseguição entre pessoas, usando muito o cenário como um todo, como algo vivo para fazer com que sua ação funcione. E isso faz para mim Mad Max, A Estrada da Fúria, ser o melhor filme de ação da minha vida, por exemplo. Você pode até discutir se é o melhor filme de ação de todos os tempos, mas para mim ele é meu filme de ação preferido da minha vida, porque exatamente a forma como George Miller trabalha a ação, é a forma como ele faz com que a ação vai progredindo junto com a narrativa, faz com que seja um filme fantástico. E muita gente pode perguntar, mas não tem CGI no filme? Óbvio que tem CGI, mas o George Miller, o que ele faz? Ele faz da forma como as pessoas deveriam usar o CGI, não como algo para ser a cena, é algo para realmente completar a cena. Então o que ele acaba fazendo? Ele coloca carros reais e sequências reais de carros colidindo, de carros caindo, de carros virando, aquela cena famosa, onde tem um cara com uma guitarra de fogo em cima de um caminhão, aquilo o cara realmente estava lá. E o que ele acaba fazendo? A parte da fumaça, como a tempestade de areia, ele acaba usando o CGI, mas ele não faz com que se destaque aquela tempestade de areia, ou aquela sequência que está tudo escuro. Não, o que ele acaba fazendo? Ele usa para compor o que está acontecendo. Então acaba fazendo com que o CGI não atrapalhe de maneira nenhuma. E um filme de 2015, hoje a gente está em 2024, quase 10 anos depois, continua um filme que parece que lançou hoje em dia. Se o filme lança hoje em dia no cinema, ia parecer realmente que ele foi feito hoje, de tão bem feito, e para mostrar como quando você faz algo bem feito, quando você é bom no que você faz, ele vai envelhecer muito pouco. E é isso que acontece aqui. Uma ação fantástica, bem dirigida e bem construída. E por que eu falo bem construída? Porque o George Miller, além de ele ser muito bom na parte de dirigir a ação, de te colocar dentro da ação o tempo inteiro e te deixar durante todo o filme frenético com o que está acontecendo, ao mesmo tempo ele é muito bom para construir o cenário. Quando você está no primeiro cenário do Immortal Joe, você consegue com poucas cenas entender perfeitamente como funciona o lugar,
a religião do lugar, a parte religiosa do lugar, como funciona a divisão de classe de pessoas e cada um que faz lá dentro. E você não precisa assistir o filme várias vezes para entender isso. Não precisa de uma pessoa chegar para você e explicar o que cada pessoa tem que fazer dentro daquela sociedade. Não, o diretor é tão bom em contar uma história, ele é tão excelente nesse ponto, que em pequenos detalhes você entende como funciona toda a hierarquia dentro do lugar do Immortal Joe. E quando você vai ver as sequências de corridas, que poderia virar uma grande confusão em tela, é algo que ele é coordenado, ele é algo que você entende o que está acontecendo e ao mesmo tempo você entende em questão de nível de batalha como também funciona o Immortal Joe. E isso é interessante, mostrando como funciona outros lugares e realmente é muito bom. Porque quando você acaba vendo a sequência de ação, você vê quem é o batedor, quem é o cara que realmente é mais estrategista, quem cuida da parte mais física. E de novo, ele não precisa fazer cenas expositivas de um explicando o que cada um daqueles soldados do Immortal Joe vai fazer. Não, ele consegue, através da sua ótima direção, mostrar isso. E de novo, não é que realmente ele só está mostrando com pequenos detalhes. Ele está no meio de uma sequência de ação frenética que realmente consegue te mostrar isso. E isso eu acho fantástico. E quando a gente sai um pouco dessa sequência de ação que já é muito boa, muito bem dirigida, e também vale destacar as cores do filme, porque as cores do filme, elas também conversam muito sobre a narrativa. Porque quando tá no deserto, o destaque do amarelo, do vermelho, do laranja, faz com que você realmente sinta aquela sensação de calor e ao mesmo tempo você sinta aquela sensação de tá faltando água aqui. Isso é muito interessante porque é um dos principais discursos do filme. E quando você chega mais pra frente, tá usando à noite, ele destaca muito o azul escuro, o preto, misturado muito bem, por exemplo, com uma sequência onde no escuro total ele usa só a arma para iluminar o lugar, que eu acho incrível. Então, pra mim, até essa parte da direção, das cores, da fotografia do filme como um todo é muito boa. E antes aí da parte técnica, algo que faz com que a ação desse filme seja fantástico é a sua trilha sonora. Uma trilha sonora frenética que acompanha perfeitamente uma direção que não para em momento nenhum e que faz com que você não pare um minuto. E muito filme assim que tem ação frenética, ele poderia cansar, mas não um filme do George Miller, porque ele sabe dirigir. E ele sabendo dirigir, não fazendo aquela câmera tremida para te colocar na ação, faz com que você não canse da ação em momento nenhum. Se sinta empolgado, saia do cinema querendo fazer parte daquela história, porque ele faz com que aquele mundo pós-apocalíptico seja real. Mas toda a parte técnica do filme é fantástica, é incrível, é irretocável, mas o filme tem que ir além disso. A narrativa tem que funcionar muito bem e os personagens têm que ir muito bem. Bom, sobre a narrativa, eu gosto bastante também. Eu gosto das discussões que ele apresenta, eu gosto de como ele apresenta o mundo pós-apocalíptico e como aquilo poderia ser algo real. Como a discussão de a falta de água, a discussão de como a água vira algo realmente importante para aquilo, como as mulheres são tratadas naquele universo. Tudo isso são discussões profundas que ele poderia realmente ir para um lado de discutir isso, e ele discute de uma maneira onde ele não faz com que o filme mude de temática. O filme continua sendo um filme de ação frenético, mas ao mesmo tempo ele está discutindo a função das pessoas naquela sociedade. Como seria o mundo pós-apocalíptico a partir dali. Como que a água vira mais importante que ouro dentro de um universo. A narrativa funciona muito bem através daí. No final da conta, o filme é os personagens saindo do ponto A ao ponto B. Mas é o que eu sempre falo, a narrativa pode até ser simples na sua base, mas como você vai trabalhar, isso é o que importa. E pra mim isso acontece. Quando o Max sai de ser protagonista e a Furiosa vira, o filme também muda completamente. E você sente aquela carga emocional, você sente aquela jornada com ela. E quando ela desaba numa parte do filme, você desaba com ela, porque você está completamente investido. E sem contar do design dos personagens, que são muito interessantes. E mais uma vez, faz com que aquele universo seja incrível. Então você tem uma parte técnica que funciona muito bem e a narrativa que também é muito boa, muito bem escrita, muito bem desenvolvida e consegue acompanhar o ritmo do filme como um todo, com um final bem impactante também. E o que outra coisa que eu gosto muito é das atuações. Eu gosto muito da atuação da Charlize Theron como a Furiosa. Ela passa impacto, ela passa, como eu falei, ela consegue ao longo de todo o filme mostrar como que ela é a Furiosa, como que ela é a líder daquelas mulheres, como ela pode levar elas para o paraíso. Mas quando ela desaba, você também sente a atuação. Uma das grandes atuações da Charlize Theron. E uma das cenas mais emocionantes do filme é quando ela grita e o George Miller, de uma forma incrível na direção, tira completamente a luz da cena e ao mesmo tempo ele deixa ela gritando em silêncio. Ela grita, mas a gente não ouve e mesmo assim a gente sente o grito da perda que aquela personagem tem. Destaque também pro Nicholas Hoult, que faz praticamente um capanga que acaba mostrando, vendo a verdade daquele mundo. Ou seja, no meio de uma narrativa onde você tem que apresentar o Max, você
você tem que desenvolver o Max, você tem que desenvolver toda a personagem da Furiosa pra você torcer por ela. Você já tem um personagem como o do Nicolas Hoult, que ele é só um capanga, e ao mesmo tempo a jornada de redenção dele pra virar pro lado bom é incrível, é realmente muito bem feito. Eu não gosto muito do Max nesse filme. Quando você vai assistir o filme do Mad Max, você espera um pouco mais do Max em si, e aqui isso faz um pouco de falta. O única coisa que eu vejo como ruim no filme é um pouco o Tom Hardy como Max. Eu não acho o Tom Hardy tão ruim como muita gente acha, mas eu gosto dele fisicamente no filme, mas quando você pensa no personagem, eu queria ter visto um pouco mais. Mas pra mim tudo funciona tão bem que até a não participação do Max faz falta, mas não estraga um filme incrível, excelente, e como eu falei, o meu filme preferido de ação de todos os tempos. Concluindo, isso aqui nem foi uma crítica a Mad Max, a Estrada da Fúria, foi praticamente uma carta de amor aberta que eu tenho a esse filme. É um filme que funciona pra mim em todos os sentidos. Ele funciona na parte técnica, que eu acho excelente, na narrativa, que eu acho excelente, nos personagens, que eu acho muito bem trabalhados, desenvolvidos ao longo do filme, e apesar de ter um probleminha com o Max, que eu acho que ele poderia estar mais no filme, foi o que eu falei, ele não estraga o filme, porque a ausência do Max faz com que personagens como a Furiosa, da Charlize Theron, e o personagem do Nicolas Hoult só cresça, e fazendo com que esse seja o meu filme preferido de ação de todos os tempos. E olha que foi o que eu falei na crítica, já faz quase 10 anos que esse filme lançou, e ele não envelheceu nada. E inclusive eu deixo recomendado para você que não assistiu, também ver a versão em preto e branco, que também funciona muito bem. E por isso que eu fecho o filme Mad Max, a Estrada da Fúria, com uma nota 10 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Mad Max, a Estrada da Fúria? Qual que é o seu filme de ação preferido de todos os tempos? O que você acha da trilogia? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.